Olá, bem-vindo ao canal. Aqui é o canal Aqui Lemos com Calma. E eu sou a Tamires e hoje nós iremos falar sobre protagonistas femininas fortes, seja de fantasia, de romance, ou um livro de drama familiar, ou até mesmo um suspense policial. Bom, temos várias opções. O que eu mais gosto quando eu encontro esse tipo de protagonista é que elas me surpreendam, que elas saem fora da caixinha, que elas tomem decisões, principalmente tomem decisões. Em muitos livros elas não tomam decisão nenhuma, elas ficam naqueles monólogos gigantes dentro da cabeça delas em que, será que eu falo isso? Será que eu faço aquilo? Muito cansativo. Então, eu vou indicar alguns livros. Eu acredito que tenha mais ou menos uns 10 livros nessa lista que vai incluir aí protagonistas fortes. Na maioria das vezes, elas me surpreenderam. Em algum momento ali deixaram a desejar. Tem uma em específico que ela começou muito bem, mas ao longo da série ela foi decaindo bastante na minha opinião. Então vamos começar? Bom, começamos com Nevernight, do Jay Christopher. Eu gosto bastante dessa série. Já disse em outro vídeo que eu gosto bastante da escrita do Jay Christopher. Algumas pessoas não gostam muito dessa série. Não acho que não é nem muita série, mas eu acredito que eles não gostam muito do jeito que o Jay Christopher escreveu essa série por causa das notas de rodapé. Eu já acho super interessante porque eu gosto mesmo dessas notas de rodapé. Eu acho que o narrador ele traz um humor diferente ali para a história. Então aqui nós vamos seguir a história da Mia Corveri. A Mia, ela vai entrar num frenesi de vingança. Que plot delicioso, né? Aqui nós vamos seguir uma história de vingança da Mia Corveri. Vai contar a história da família dela. O pai dela era de um alto escalão do governo. Aqui nós temos uma construção de mundo bem rica, né, pelo Jay Christopher. E a Mia, ela é uma mocinha lindinha, que vivia numa casa nobre, uma mansão maravilhosa, só que o pai dela foi enforcado por traição. E quando o pai dela morreu, né, que morreu não, quando o pai dela foi assassinado, a mãe dela acabou sendo presa também por traição, e a mãe estava com o irmão mais novo dela. E ela se perdeu ali da mãe nesse momento que a mãe foi presa. O irmão tem mais ou menos aí 1 ou 2 anos, fica uma boa parte do livro sem saber o que aconteceu com esse irmão, principalmente aqui no primeiro livro. A gente vai ter o desenvolvimento lá no terceiro livro. É uma série, né, na verdade uma trilogia. Nesses 3 volumes, a gente vai vendo a Mia se tornando uma protagonista cada vez mais forte, tomando decisões muito difíceis e sanguinárias. Então, para ela seguir com esse plano de vingança, ela precisa entrar para a escola dos assassinos. E ela vai entrar para a escola desses assassinos, vai se tornar uma lâmina, né, uma assassina, e assim conseguir concluir o plano dela contra o governo. Não é uma vingança contra o coleguinha, é uma vingança contra o maior governador daquele país. Basicamente, ela tem que atacar o presidente. E o que eu gosto dessa protagonista? Porque eu acredito que ela seja uma protagonista forte. Porque em muitos momentos ela tem que deixar de ser humana para conseguir atingir os objetivos dela. Pelo menos até o segundo livro, eu acredito que tem uma boa construção dessa personagem. Ela realmente toma decisões que não são questionáveis, são decisões que realmente tinha que ser aquilo. Já que foi vendido desde o início do livro que ela seria uma assassina, que ela seja uma assassina. Então, a gente realmente vê ela cumprindo esse papel de assassina, deixando esse estigma de lado de mocinha e realmente se tornando uma assassina. E realmente se tornando uma protagonista forte. É muito interessante você seguir os dilemas, a questão moral e ética, e também você vai vendo a personalidade da Mia se transformando. Ela era bem novinha quando ela inicia a saga do assassino, e conforme ela vai ganhando experiência do que vai acontecendo na vida dela, ela vai mudando algumas coisas, assim, na personalidade. O que eu não gostei muito foi o desfecho, né, da própria história. Eu achei que começou a ficar muito romantizado. Então, durante quase toda a série, o Jay Christopher, ele realmente entrega uma protagonista muito forte, uma protagonista que sai fora da caixinha, uma protagonista que ela toma decisões independente de quem vai doer, ela não fica pensando só no umbigo dela, porque ela tem um objetivo, e o objetivo dela precisa ser alcançado, e para isso ela precisa matar algumas pessoas. Então é bem gostosinho essa série. E o próximo livro é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Aqui nós temos a protagonista, que é a
Kaia, ou Kia, né, depende de quem está lendo. Bom, eu li, o livro e também escutei o audiobook, então no audiobook a narradora falava Kaia, mas eu não sei se é Kia ou Kaia. Eu vou falar Kaia porque eu me acostumei assim, e eu escutei a primeira parte do livro em audiobook e depois o restante eu li, porque são capítulos bem curtinhos e na época que eu estava ouvindo, eu estava testando, né, essa possibilidade de usar o audiobook como auxílio, né, nas leituras, mas eu vi que não funcionou tão bem para mim. Funciona em alguns momentos, mas no geral eu tenho que ir lá e ler, porque eu esqueço o que a pessoa narrou, não fixa na minha cabeça. Mas isso sou eu, né? Para outras pessoas funcionam bem. Bom, é um livro bem triste, na minha opinião, aqui é um drama familiar. A Kaia, ela é uma menina de 5, 6 anos, mais ou menos, e ela vê a mãe dela indo embora. A mãe dela vai embora da casa dela e não volta mais. E ela fica esperando por essa mãe retornar. Ela tem outros irmãos, né, de variadas idades, não diz exatamente quantos irmãos, mas eu tenho uma ideia de mais ou menos entre 5 a 6 irmãos. E tem um pai que é violento e alcoólatra, e a mãe foi embora por causa desse pai. E a gente vai seguir a história da Kaia e vai descobrindo como a Kaia, ela é forte, né? E a gente vai descobrindo como ela vai viver nesse mundo. E ela vive num lugar bem inóspito, na Carolina do Norte, na década de 1970, mais ou menos, né? Então a história vai ter dois momentos, anterior a 1970 e posterior. E a gente vai seguindo a história dela. Primeiro a mãe a deixa, depois os irmãos vão embora, e aí vão indo todos os irmãos até sobrar um, né? Que é um que ela tinha até uma boa relação. E depois esse irmão também vai embora e fica somente ela e o pai. Então, no primeiro ano fica somente ela e o pai, e depois, posteriormente, esse pai também a abandona. É uma protagonista muito forte, porque a gente vai ver a perspectiva primeiro de uma criança que vai se tornar adolescente e por fim vai se tornar mulher. Ela se criando praticamente sozinha, porque o pai fica durante um certo período, mas não necessariamente ele cuida dela, ele ajuda em algumas coisinhas muito básicas, ele não se importa, não não ajuda ela em questões alimentares, em questões de vestimenta, em questões de como ela vai viver daqui para frente, até que o pai vai embora e não retorna mais. E aí, além disso tudo, ela também não tem uma boa relação com o pessoal da cidade, porque eles vivem numa região bem, vamos dizer assim, considerada marginalizada, é a periferia daquela região, que é os pântanos ali da região da Carolina da Carolina do Norte, desculpa. E nesses pântanos, muita gente que vive lá são as pessoas que são marginalizadas, como os negros, principalmente nessa época, né, pós aí 1950, Estados Unidos, depois da segregação racial, se eu não me engano, e também o pessoal que é considerado ex-criminosos, né, ou pessoas que estão fugindo de algum crime, que se escondem nessas regiões. Eles simplesmente tomam lá conta de um pedaço de terra daquele pântano e começam a morar lá. Então, o pessoal da cidade, eles não têm essas pessoas em boa conta. Além disso, nós temos um assassinato que ocorre aqui junto com a história, então a gente tem capítulos intercalados das memórias da Kaia com essa questão do assassinato, né, da investigação desse assassinato, que um queridinho da cidade, ele morre, né, ele é assassinado, e a Kaia, ela se torna a principal suspeita. Isso não é spoiler, tá na sinopse do livro, e você já tem essa informação logo nos primeiros capítulos também. E o que eu gosto dessa protagonista? Essa protagonista, ela me surpreendeu de uma forma, porque além dela ter que se criar sozinha, de buscar o próprio alimento, o próprio sustento, lidar com questões sociais a qual não lhe foi ensinada, construir amizades, vencer cada desafio, porque todo dia era um desafio para ela, além dela ser uma mulher sozinha no pântano, né? Que poderia acontecer muita coisa ruim com ela, e algumas coisas realmente aconteceram, outras nem tanto. Eu achei que até a autora suavizou muito nessas questões, porque realmente muita coisa ruim podia ter acontecido com essa protagonista. Mas o que eu gostei foi do final do livro, porque tudo indicava que nós teríamos uma protagonista mais do mesmo, que seria libertada,
por outras pessoas, né, viria um príncipe num cavalo branco e ia retirar ela daquele pântano, né, a história estava andando para isso, mas a história não andou para isso, teve uma virada ali muito boa, a Kaia mostrou quem ela era, quais eram as raízes dela, o que ela queria e o que ela era capaz de fazer. Então, por isso que eu considero ela uma das protagonistas mais fortes, assim, que eu tenho lido ultimamente. Ó, o próximo livro foi Sleaford, do autor Brum. Eu não sei se é um autor ou autora, vamos chamar só de pessoa que escreveu esse livro. E Sleaford, ele vai contar a história da Abatha. A Abatha, ela tá ali mais ou menos na década de 1600, por aí, né? Ela tá no ano de 1600. E no ano de 1600 teve o quê? A caça às bruxas. E é interessante que a gente seguir a história da Abatha, que ela veio da Inglaterra para poder casar com uma pessoa em Connecticut, uma pessoa mais velha que ela, 10 anos mais velha. A mãe já era, né, vamos dizer assim, simpatizantes de feitiçarias, coisas do bem, aquelas benzedeiras, né? E a mãe morreu cedo, né, de uma doença, e o pai culpa a bruxaria por isso. Ele acha que é porque, como ela fazia todos esses feitiços, essas poções, o diabo veio buscar a alma dela. E ele joga toda essa culpa na mãe por ter mexido com as artes das trevas, por isso que ela morreu cedo, e também nos filhos, sendo violento, alcoólatra. E é interessante que a Abatha, ela herda, né, esse poder sensitivo da mãe. Ela também consegue fazer alguns talismãs, ela consegue fazer algumas feitiçarias, coisas poucas, mas que a gente chamaria de feitiçaria do bem, né, ou bruxaria do bem. E aí ela vai para Connecticut casar com esse rapaz, né, 10 anos mais velho, e ela já tá com medo, mas a vida dela também na Inglaterra não é muito boa, não vai fazer muita diferença. E ela se surpreende que ela se casa com uma pessoa extremamente boa, que é o Edward. Ele tem uma corcunda, mas ele é um personagem incrível. E os dois têm um casamento muito bem sucedido na medida do possível. Porém, eles têm um problema. O irmão do Edward, o Wallace, ele é extremamente nojento e folgado. Ele vendeu, né, a fazenda que ele herdou do pai para o irmão, só que ele achou de bom tom ter aí uma dívida e usar a fazenda como pagamento. Então, o Edward e a Abatha eles têm que devolver a fazenda para o Wallace, só que eles não acham justo, eles vão lá fazer uma reclamação junto ao... No caso aqui a gente também tem, nesse livro, inserido muito a questão dos protestantes. E aí eles têm um reverendo, tem toda uma doutrina que eles seguem, o jeito certo da mulher se vestir, falar, e também essa questão de bruxaria, né? Tudo você poderia ser acusado por bruxaria nessa época. Então, eles vão atrás desse reverendo, que é a autoridade lá na cidade, para que eles possam reclamar por essa fazenda. E o reverendo fica do lado deles, acha que realmente o Wallace tem que manter a palavra dele, porque ele vendeu a fazenda para o irmão e o irmão pagou até então, né, todas as parcelas, faltando uma última. Só que o Edward morre. E aí a Abatha ainda consegue, né, ter esse acordo, né, firmado, porque ela é a viúva, ela é dona de tudo ali. E o Wallace fica meio que pé da vida e resolve fazer de tudo para que ela não consiga fazer esse pagamento e a fazenda retorne a ele para que ele possa pagar a dívida dele. Mas ele não contava que a Abatha, além dela ter os poderes dela de bruxa, tem uma nova entidade ali na floresta, vivendo, que aliás foi a entidade que matou o Edward, e essa entidade, ela é basicamente como eu posso dizer? Ela é um espírito selvagem da floresta. E esse espírito selvagem da floresta, ele tá ali, ele meio que voltou à vida, né? Ele estava adormecido, ele voltou à vida e ele vai ter um elo com a Abatha. E os dois juntos vão descobrir novos poderes e é bem interessante. O que eu gosto dessa protagonista é que realmente ela está sozinha. Ali como em um lugar bem longe daqui, que também, né, a nossa protagonista Kaia estava sozinha, só que a Kaia ela tem algumas ajudas, ela tem ajudas de vários habitantes ali da cidade, pessoas ao redor, são poucas, né, mas ainda assim existem essas ajudas pontuais,
Aqui a Abatha não tem, a Abatha só tem a ajuda do sobrenatural. Ela tem uma ajuda ali leve do próprio reverendo e da mulher do reverendo, mas é uma coisinha só. O restante ela tem que fazer por si só. Por exemplo, ela tem que gerir uma fazenda sozinha, ela tem que plantar milho, ela tem que arar terra, ela tem que regar esse milho e tudo ela tem que fazer sozinha. E o dia dela, cada dia, é mais excruciante do que o outro. Ela precisa fazer com que esses milhos cresçam para que ela tenha o dinheiro para continuar com a fazenda, né? Assim, fazer o pagamento do Wallace. Além disso, tem o próprio Wallace, que é o vilão da história, que fica fazendo muitas artimanhas para poder tentar destruir a fazenda e a Abatha não conseguir pagar aí a última parcela da fazenda. E aqui ela se mostrou extremamente forte em todos os momentos, ela tomou decisões que não foram decisões assim que você pensa, nossa, isso daqui foi só para conveniência de roteiro. Não, foram decisões assim que você fala, nossa, a mulher deu sangue mesmo. E eu gostei bastante dessa protagonista. Não gostei tanto assim do final, mas ainda assim, que eu achei que no final ela poderia ter brilhado um pouquinho mais. Ela brilhou pouco. Ela poderia ter brilhado mais. Foram poucas partes. Ela brilhou, né, o livro inteiro, mas o final tinha que ser a apoteose dela. Infelizmente, o final deixou um pouco a desejar. A gente teve mais presença da própria entidade. Aqui, que não diria uma entidade, é uma entidade, não sei, um espírito da floresta. Ele que é o, vamos dizer assim, ele que é o, ele que é a grande estrela, né, no final, mas ele fez por onde também. É um bom livro. E o próximo livro é o Kindred, da Octavia Butler. Aqui é uma ficção científica. E o que eu gosto nessa ficção científica é que nós temos a protagonista Dana. Dana, ela é complicada. Essa mulher, ela realmente ela mostrou para que veio. Eu gostei bastante dessa história. Aqui nós vamos contar a história da Dana. A Dana tá lá mais ou menos na década de 1970. Ela tem um relacionamento interracial, né? Ela é negra e o marido dela é branco. Então nós já temos essa questão já de preconceito. Só que as coisas pioram. Ela acaba sendo sugada, ou melhor, transportada para uma outra época, a época da escravidão. Na verdade, nessa época, se eu não me engano, estava acontecendo as primeiras libertações, né, as primeiras cartas de abolição, a escravidão, então algumas pessoas ainda conseguiam a sua liberdade, mas a grande maioria era escravo ainda. E quando ela é sugada para esse local, ela salva a vida de uma criança. E aí ela começa a perceber que tudo está interligado a essa criança que posteriormente vai virar um adulto e a gente vai seguir toda a história. Só que no primeiro momento que ela é sugada para esse local, ela só fica presa lá por poucos segundos. O tempo dela salvar essa criança, ela retorna, né, para o mundo dela, em 1970. Só que, conforme ela vai sendo sugada nas próximas vezes, esse período vai aumentando. E um grande problema é que ela é uma pessoa negra nessa época. Então, quando ela está nessa época, que é mais ou menos ali no século XIX, né, 1800 alguma coisa, ou 1800 e tantas coisas, ela é escrava. E isso é muito ruim, porque ela sofre todas as mazelas da escravidão, além de ter todo o problema de que ela é uma mulher livre, né, em 1970. E é muito difícil ela conseguir se conter dentro daquele novo mundo de muitas coisas que as mulheres não podem fazer. Inclusive, na primeira ou na segunda vez que ela é puxada, ela tá de calça. E isso já é um choque cultural muito grande. E quando ela é puxada para esse mundo, ela tem que se adaptar, ela tem que entender como ela vai sobreviver ali. Então, cada dia é uma sobrevivência. E essa mulher, ela sobrevive, viu? E ela sobrevive com muita vontade. Tem um momento que ela é sugada quando o marido dela está junto com ela, né? Que ela acaba segurando ele, ou ele segura ela, uma coisa assim. E ele também vai ser sugado para essa época, porque até então ele não estava acreditando, meio que não estava acreditando no que ela estava dizendo. Que para ele, quando ela some, em 1970, passa alguns vamos dizer assim, alguns segundos, né, alguns minutos. Só que conforme vai passando o tempo, isso vai aumentando. Então, ele ouvia todo o relato dela, principalmente quando ela voltava totalmente estrupiada, e ele meio que acabou acreditando no que ela estava dizendo. Só que quando ela acaba sendo sugada, acho que pela segunda ou terceira vez, não me recordo ao certo, o marido vai junto e ele também é um pouco, né, judiado, mas não chega nem perto que ela passa.
porque ele é branco, né, então fica muito simples, fácil pra ele, além de ser homem, né. E aí é bem triste você seguir a história, né, da escravidão. A história da escravidão é uma história muito triste, é dolorida, é sofrida, e você vendo isso em primeira mão através da Dana, e você vendo todas as injustiças daquele povo, que ela sofre, ai, é muito difícil. E o livro, ele termina de forma esplêndida, quando ela retorna daquele mundo pela última vez, que, nossa, o que ela tem que deixar para trás, é realmente, assim, um livro impressionante. Eu acho que de todos os que eu falei aqui, esse é o melhor deles, porque ele traz uma protagonista que ela é forte, mas ela é forte nível hard, não tem como comparar com as demais protagonistas. Bom, o próximo livro é esse, que eu não sei pronunciar, mas vamos chamar Das Margens da Fundição, que é o subtítulo em português aqui no Brasil. Aqui nós temos a protagonista, que é a Sância. A Sância, ela é uma protagonista que ela faz o dela. Eu diria que ela é uma protagonista forte, porque ela sempre foi acostumada a viver sozinha. Então a gente vai seguir a história dela, que ela, você percebe que nesse mundo existe um tipo de magia, que os objetos é que tem a magia, né? Não são as pessoas, basicamente. Teoricamente, né? As pessoas têm uma magia, mas é diferente. A magia, ela tá escrita nos objetos. Então é como se fosse como se fosse um feitiço, ao invés de você pronunciar, você precisa escrever nos objetos. E a gente tem a Sância, que não tem magia, né, que ela não, mas ela caça esses objetos, ela tem um poder que ela consegue ouvir essa magia nos objetos, então ela consegue perceber quando tem um objeto que está enfeitiçado, e esses objetos são extremamente raros, porque a magia, né, porque como sempre no livro de fantasia, a magia não é assim abundante, a maioria dos livros de fantasia segue essa linha, principalmente aí os que vieram muito pós-distopia. Quem já leu muita distopia sabe. Bom, então aqui a gente está seguindo a Sansa e ela é uma caçadora dessas relíquias, desses objetos que têm magia. E ela consegue ouvi-los, né? Porque ela tem uma placa na cabeça dela, depois ela vai descobrir isso, não acredito que seja um spoiler, que também tem esses escritos. Então a gente tem todo um passado dessa protagonista que a gente não conhece, que é o grande mistério da história. Tem essa questão dela ser capaz de buscar esses objetos e o poder e o que ela vai descobrindo, né, ao pegar esses objetos. Bom, e a Sância, ela é uma ladra, basicamente. Ela rouba, né, ela caça esses objetos e ela os revende. Mas ela acaba roubando um objeto que ela não deveria ter roubado, que é uma chave. E essa chave, ela fala, além dela escutar, né, esses objetos, geralmente ela escuta um ruído, alguma coisinha assim, mas ela nunca teve, mas ela nunca conversou, né, com ela nunca teve acesso a um objeto que tinha uma presença, um objeto que tenha uma personalidade, que tenha uma consciência. E é interessante que ela rouba essa chave começa a conversar com ela e dá instruções, e ela descobre que muita coisa que ela não sabia do mundo, essa chave sabe, e de repente ela não sabe se ela deve ou não entregar essa chave para quem, né, contratou esse serviço, mas muitas coisas vão acontecer. E essa protagonista, ela é forte porque, como eu disse, ela sempre viveu sozinha, ela não vai ter muitas ajudas, né, externas, ela vai ter que ir atrás do dela, e sempre de uma forma muito inteligente. Por mais que ela tenha as mazelas dela, os sofrimentos dela, ela não se esconde atrás de sofrimentos, ela vai atrás, ela busca, ela corre. E tem muita ação nesse livro. Esse livro é extremamente, para mim é uma grande aventura. É muito gostoso você seguir todos esses percalços da protagonista. É um corre pra cá, corre pra lá nesse livro. É muito, bomba, explosão, é tiro, é pancadaria, é muito gostoso de seguir e é uma protagonista extremamente forte também. Que em Trono de Vidro nós temos a Celaena, né, que até então quando eu iniciei essa leitura eu chamava ela de Celaena, era Celaena, que é escrito Celaena, né, mas depois eu descobri que se chamava Celina, que ela é uma assassina, teoricamente, ela está presa na prisão mais perigosa lá do mundo dela, e o príncipe vai participar de uns games que foram organizados aí pelo rei, entre vários outros reinos. E ele precisa de um campeão. E ele resolve escolher ela, que é considerada a maior assassina de Ardalan. E ele vai até essa prisão para poder libertá-la. Libertá-la não, para poder deixar ela sair um pouquinho da prisão, para ela ir lá ganhar esse jogo para ele. Depois ele vai ver o que vai acontecer com ela, mas provavelmente ela não vai ficar mais presa
nessa masmorra em questão, que ela vai para outra prisão ou vão fazer alguma coisa com ela. Então, o que eu achei interessante nesse livro, assim, de protagonista forte, que realmente no primeiro livro a gente vê uma Celina que é vendida pra gente como uma pessoa extremamente malvada, uma pessoa que já entra no ambiente e já fica buscando as saídas, que mata, já olha para uma pessoa e já sabe exatamente como vai matar aquela pessoa, gastando o mínimo possível de energia. E de início, nos primeiros capítulos, realmente isso acontece. Então, eu não tenho como tirar o mérito dela como protagonista forte no início dessa saga. Infelizmente, quando chega lá pro quarto ou quinto livro, isso se perde muito, principalmente no quinto livro. No quinto livro, eu já acho que ela já não é mais uma assassina tão assim. Tem um livro que é spin-off, que é A Lâmina do Assassino, que mostra que, na verdade, ela meio que não mata as pessoas, né? Ela, não sei. Eu não sei o que acontece com esses autores que têm medo dos seus protagonistas serem sanguinários. Se você inicia uma história que é que os protagonistas sejam sanguinários, eles têm que ser sanguinários, né? Você não pode mudar isso ao longo da história, mas, né? E é isso, gente. Esses são os livros que eu considero como as melhores protagonistas que eu li até o momento. São protagonistas que são fortes, que geralmente não ficam esperando pelo mocinho vir no cavalo branco e salvá-las. Ó, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, considere se inscrever no canal, por gentileza. Deixe um comentário que eu vou lá responder vocês com o maior carinho. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.